Hoje nós vamos falar a respeito do engano de Eva, que está lá no Jardim do Éden, no capítulo 2 e 3 de Gênesis. Veja no capítulo 2 de Gênesis, no verso 16 e 17, depois que o Senhor fez o homem e colocou no meio do jardim, ele disse a Adão: E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim, contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com certeza morrerás. Veja, a árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto dela envenenaria, mataria o homem espiritualmente. Por isso que o Senhor ordenou. Adão recebeu a revelação da boca de Deus. Só que nesta época a mulher ainda não havia sido formada. Depois você vai vendo nos versículos seguintes que Eva foi formada. E no capítulo 3, a serpente veio para tentar Eva. E Eva caiu no engano da serpente. Mas que engano é esse? Você vai ver no capítulo 3 que a serpente começa a conversar com Eva e Eva, mediante raciocínios humanos, cai no engano da serpente. A serpente sempre virá na nossa mente trazendo raciocínios humanos para que caiamos no laço dela, sejamos enganados e prisioneiros dela. Então precisamos entender isto. A primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, verso 14, ele explica que Adão não foi enganado, mas Eva, sim, a mulher foi enganada e caiu em transgressão. Agora, que engano é esse? Paulo, explicando sobre isso, você vai ver lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versos 3, que diz assim: receio, porém, que como a serpente seduziu Eva, por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida a Cristo. Olha, o capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios é a continuação do capítulo 10. Para mim saber do que ele está falando, eu tenho que vir para o capítulo 10, a partir do verso 4. Vamos ver o 3. 3 a 5. Embora vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Na verdade, as armas com que combatemos não são carnais, mas têm ao serviço de Deus o poder de destruir fortalezas. Destruímos os raciocínios presunçosos e todo o poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus, e tornamos cativo todo o pensamento para levá-lo a obedecer a Cristo. Para isso eu tenho que ter a mente de Cristo dentro de mim. Se eu tiver comunhão com o Senhor, eu tenho a mente de Cristo. Então, Cristo me salvará do engano de raciocínios humanos. Veja que Paulo, falando do mesmo assunto, lá em Colossenses, no capítulo 2, versos 8, ele fala para que devemos ter cuidado para que ninguém nos engane com vãs filosofias. Filosofias são esses sofismas, raciocínios humanos. Porque os homens corruptos no entendimento espiritual, ele te leva ao engano de filosofias, de raciocínios humanos a respeito de Deus, e isso vai te afastar de Deus, te leva para longe de Deus. Veja, o objetivo desses raciocínios é para levar contra o conhecimento de Deus, para longe de Deus, é a apostasia. Foi isso que a serpente fez com Eva, enganou mediante raciocínios humanos. O que isso equivale a dizer? Comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal significa andar em raciocínios humanos para entender as Escrituras, entender a palavra de Deus. Eu não posso entender a palavra de Deus mediante raciocínios humanos, porque se eu fizer, eu vou levar-me
para fora de Deus, para longe de Deus. Eu só posso entender mediante revelação. E isto vem por Cristo. Veja que Cristo, depois de ser batizado no Espírito Santo, batizado nas águas do Rio Jordão e o Espírito Santo vir sobre ele, o Espírito o levou para o deserto para ser tentado. E quando ele foi tentado, ele não caiu, porque ele tinha a palavra de Deus no seu coração, ele tinha a palavra revelada. Eva não tinha a palavra revelada, Adão sim recebeu da boca de Deus. Temos que entender isto. Por isso que Jesus fala que nós temos que negar a nós mesmos, pegar a cruz, né, a nossa cruz, e segui-lo. É morrer, pegar a cruz no sentido de morrer para nós mesmos, para dependermos do Senhor. Senão cairemos nessa apostasia que são raciocínios humanos. Eu vou contar aqui uma história que aconteceu comigo há 2 anos atrás. Como que Satanás tentou me pegar em raciocínios humanos e como o Senhor me livrou de cair em tentação. Quase que eu caí. Se não fosse o Senhor me socorrer, eu teria caído. Isto, há 2 anos atrás, eu estava aguardando o Senhor para ter comunhão com Ele. Eu já tinha lido a palavra, orado, estava em meditação e tal, esperando que toda vez que o Senhor vinha, Ele me revelava a sua palavra. E toda vez que Ele me revelava a sua palavra, eu recebia um gozo no meu espírito, eu recebia um prazer enorme. Então, o meu prazer era receber a revelação. E eu tinha isso na comunhão com o Senhor. Lembra que Éden, lá, o Jardim do Éden, Éden significa delícias, jardim de delícias, por causa da comunhão com Deus. Essa comunhão traz um grande prazer. Então, enquanto eu estava aguardando o Senhor, um pensamento entrou na minha mente, que eu estava com a motivação errada, porque eu estava buscando a Deus para ter prazer e não porque eu o amava. Satanás se aproveitou da minha ignorância a respeito do amor. E eu não podia negar, porque eu estava buscando para ter prazer. E nisso, quando esse pensamento veio em minha mente, essa nuvem negra, turbou-se o meu coração. Meu coração se turbou porque eu perdi a paz. Entrou essa dúvida. Então, o Senhor me socorreu trazendo-me a lembrança 1 Coríntios 2, 9, que diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu a imaginação do coração do homem, foram as coisas que Deus reservou para aqueles que o amam. Deus preparou para aqueles que o amam. E veja que é Deus falando. Para aqueles que o amam, Ele revelou. Eu tinha recebido revelação porque eu amava a Deus. Não é o homem falando que ama a Deus, é Deus trazendo a revelação porque sabe que o homem o ama. Por isso que eu estava recebendo revelações do Espírito de Deus. Então, Ele é o Espírito da verdade, Ele não pode mentir. Quando o Espírito me trouxe esta palavra, eu fixei na palavra o meu entendimento. Quando eu fixei o meu entendimento na palavra e não no engano que Satanás me trouxe, a nuvem do engano se desfez. Quando se desfez, a alegria voltou ao meu coração, porque a comunhão foi restaurada. Veja, quando a comunhão foi rompida, eu senti falta de paz, ausência de paz, turbou o meu coração. Quando a comunhão foi restabelecida, eu senti alegria no meu coração, por causa da presença do Senhor. E aí o Espírito de Deus me ensinou a respeito do amor, que o amor é prazeroso. Ele me fez lembrar de quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, que veio uma voz vinda do céu que disse: Tu és o meu filho amado, em quem tenho todo o prazer. E depois, no Monte da Transfiguração, uma voz saiu da nuvem: Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o prazer, a ele ouvi.
Então, o que o Espírito de Deus estava me mostrando é que o amor é prazeroso. Deus nos ama e tem prazer. Ele tem todo o prazer. Então, nós devemos ter prazer nele também. Eu não devia me envergonhar de sentir prazer. É que o inimigo me enganou por causa da minha ignorância a respeito desse detalhe do amor de Deus, desse relacionamento. Amém? Então, cuidado com vãs filosofias, que são os raciocínios humanos a respeito da palavra de Deus. Eu só posso compreender mediante a mente de Cristo, se eu tiver comunhão com Ele. Toda vez que eu ouço alguém pregar a palavra, eu vejo se aquela pessoa está falando pelo conhecimento revelado de Deus ou se ele está falando por raciocínios humanos. Porque os falsos profetas usam psique, o seu pensamento. Ele vai ler as escrituras e entende daquele modo e ele prega daquela maneira. E com isso ele engana. Então nós devemos ter cuidado para não ser enganado com filosofias, raciocínios humanos. Lembre que o Jardim do Éden aqui, o que está acontecendo é uma parábola. Toda parábola traz um enigma. Eu não posso entender o que aconteceu no Jardim do Éden de forma literal. Tem uma explicação vinda do Espírito de Deus. É nisso que eu devo estar focado, na revelação. Senão eu vou cair no engano. Muitos leem de forma literal e caem no engano. Eu preciso de revelação para não ser enganado. Senão eu não vou aprender o que significa esse engano de Eva. Amém? Então devemos tomar cuidado. Falando ainda sobre isso, você vai ver no capítulo 3 de Provérbios, no versos 5, 6 e 7, que há uma palavra semelhante a essa de 2 Coríntios 10, 4 e 5. É semelhante. Ele mais ou menos diz assim, né? Confia no Senhor de todo o teu entendimento, no Senhor, que é Cristo em você. E não te estribe no teu próprio entendimento, naquilo que você entende, na sua própria inteligência. Confia nele, de todo o teu coração, e é ele que vai endireitar as tuas veredas, os teus caminhos. Veja, quando eu fui tentado, o Senhor veio em meu socorro, eu confiei na palavra do Senhor e não no engano que Satanás me trouxe, e isso ele endireitou o meu caminho para que eu não caísse da graça, entende? Então a comunhão continuou, mas por pouco eu escorreguei, muito pouco, se o Senhor não tivesse vindo ao meu socorro. Então eu tenho que entender o significado para colocar em prática. Esse é o ensino a respeito do engano de Eva. Adão não foi enganado porque ele tinha recebido a revelação da boca de Deus, diferentemente de Eva, que só recebeu a instrução. Na próxima vez eu vou falar do pecado de Adão, porque a serpente enganou primeiro Eva, aí Eva se tornou prisioneira dele. Lembra-se, Colossenses, para que ninguém se torne presa sua, vos escravize com vãs filosofias. Nisso, Eva foi prisioneira. Agora ele usa a Eva para fazer Adão cair. E é isso que eu vou falar na próxima aula. Amém? Até lá, que o Senhor possa guardá-lo. Aprenda com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.